Este é o canal Caminhos do Pensamento. Eu sou branco, estou com um boné cinza claro, óculos, tenho bigode e barba preta escura, curta, estou com uma camiseta cavada cinza claro. Estou caminhando em um parque público, olhando para o meu celular rodeado por árvores. E às vezes eu piso sobre folhas e galhos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de uma questão que foi levantada por um inscrito no meu vídeo debatendo com um hindu, em que ele me questionou: será que eu sou as minhas próprias percepções? Uma vez que se eu faço um exercício mental em que eu retiro as percepções da existência, eu desapareço junto. Se eu sou as minhas percepções, Deus não poderia ser as suas próprias percepções? Não tem como a mente se confundir com as suas próprias ideias, incluindo as percepções. Porque a mente é aquilo que recebe e cria ideias. Ela não pode, portanto, ser a ideia, que é uma afetação ou uma construção da mente, né? Existem ideias que são como que injetadas na mente e existem ideias que são produzidas por ela, né? No caso de Deus, ele não recebe ideias, ele as possui de forma permanente. E os animais, incluindo os humanos, recebem continuamente ideias que os pressionam. E em diversas composições, essas ideias são chamadas de corpos, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de nosso corpo, essas percepções que nos distinguem enquanto indivíduos, né? E nós acabamos nos identificando com elas para fins didáticos, embora logicamente nós não nos confundamos com os nossos próprios corpos, né? Já que o ser de uma percepção consiste em ser percebida e a mente é diferente. O ser dela não consiste em ser percebida, mas consiste em perceber no mais amplo sentido da palavra. Deus muito menos pode ser percepções, né? Deus não é um conjunto de ideias, mas Deus é aquilo que engendra todas as ideias. A mente, portanto, é definida de modo negativo. Nós entendemos que a mente é algo que serve de substrato das percepções. E quando nós fazemos esse exercício mental de subtrair as percepções, nós não podemos mais conceber a mente, mas não significa que a mente se confunda com as próprias percepções. A mente só existe enquanto coisa que percebe ou coisa que pensa. Deus também, ele não pode ser concebido em si mesmo como uma mente pura, né? Deus, ele só pode existir enquanto um ser criador, um ser que sempre está se expressando, se manifestando. Ele sempre é ação, né? Ele não é algo parado. Não tem como uma mente existir parada, sem ideia alguma. De modo que existe aí uma interdependência entre a mente e as suas ideias. E nisso mesmo nós percebemos a distinção que existe entre essas coisas. A mente sendo um efeito ou reflexo da causa que é a mente, né? E existem ideias que são refletidas nas mentes, mas não são produzidas por essas mesmas mentes. São ideias que vêm de uma fonte externa, né? De algo que está afetando essa mente, pressionando-a para que ela tenha determinadas percepções. No caso de Deus, ele não possui uma mente maior que a dele. Como eu falei, não existe um efeito em Deus que não seja um efeito das suas próprias ações. Isso não significa que as coisas percebidas possam ter um ser ou uma essência distinta do fato de estarem sendo percebidas por alguém. As coisas percebidas, sim, se confundem com as próprias percepções, uma vez que eu posso explicar perfeitamente todos os objetos físicos exatamente como sequências de percepções ou afetações mentais. Quando eu subtraio num exercício mental as percepções
eu fico apenas com os conceitos. Então eu percebo que esses objetos que eu noto pelos meus sentidos e sobre os quais eu reflito, né, quando eu penso na essência desse objeto, eu descubro que não existe nada por baixo das coisas percebidas. É óbvio que existe uma fonte para elas, né, para que essas coisas existam aqui. Mas essa coisa, como eu falei, é algo que está agindo na minha mente para que eu perceba a forma, o cheiro, o som, a cor, o gosto, né, em determinada configuração. Então, as percepções configuradas de determinado modo compõem este universo, né, compõem as diferentes partes desse universo, cujo conteúdo ou essência é mental. A mente não, ela precisa existir de modo ontologicamente distinto das percepções, uma vez que sem as mentes não haveria percepções e nem qualquer tipo de ideia. Então a gente percebe aí uma diferença entre essas coisas, tá? Não é porque eu não consigo pensar na mente sem pensar nas ideias que ela possui, que eu posso falar que a mente, ela se resume às suas próprias ideias. Isso é absurdo. A mente é aquilo que contém as ideias, é como se fosse uma forma, né, na qual as ideias estão contidas em determinado modo. Agora, os objetos físicos não. Eles são apenas essa aglutinação de percepções. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.